Fala pessoal, cheguei agora há pouco da Neoquímica Arena, a famigerada Arena Corinthians. Eu assisti em loco o jogo da Seleção Brasileira, Brasil 1, Paraguai 0. Eu vou fazer aqui a análise tática de como foi essa partida, né? O segundo jogo do Carlo Ancelotti, a estreia dele no dia do seu aniversário, a estreia do Carleto aqui em território brasileiro. Eu vou começar pelo Paraguai porque não tem muito o que dizer, né? É mais dizer como o Paraguai tentou se defender da Seleção Brasileira do que dizer como o Paraguai tentou atacar taticamente um time que não veio para atacar, não veio sequer para empatar o jogo. Quando o Brasil fez 1-0, eu até me surpreendi, que eu falei, pô, agora que o Brasil fez 1-0, vamos ver se o time do Paraguai, se o goleiro do Paraguai, sobretudo, vai continuar fazendo cera. E eles continuaram fazendo cera até perdendo por 1-0, que era um resultado que eles poderiam arrumar um gol de cabeça no finalzinho, uma expulsão boba do Brasil, um gol contra do Brasil, um pênalti bobo, um VAR mal feito e fazer um empate, ou apenas só perder de 1-0, não seria um resultado ruim para o Paraguai. Veio apenas se defender, bater e fazer cera. Conseguiu fazer cera e não se defendeu tão bem, mas o Brasil não atacou também. O Paraguai, vou colocar aqui como time de vermelho para fazer isso antes de tirar o time do Brasil, se defendia num 4-4-2 em linha, tentavam fazer essas linhas ficarem bastante compactas e a partir disso gerar um jogo difícil do Brasil ultrapassar, né? São os dois atacantes aqui fazendo também uma marcação-pressão com bastante força. Com a bola na direita, aquele movimento que quem gosta de tática já está familiarizado. Lateral desce, zagueiro desce e o ponta esquerda faz aqui, né? Então, tipo, digamos que tá o Rafinha aqui, que foi o nosso ponta direita, ele vai enfrentar uma linha de 5, mesmo outro time estando com apenas uma linha de 4. Bola tá aqui do outro lado, aqui a gente pode pegar nosso Vini Júnior ou Martinelli aqui para cima, faz o mesmo movimento do lado oposto. Lateral sobe, zagueiro não sobe tanto, lateral vem e aí a gente pode ter o ala direito do Paraguai aqui voltando na realidade um atacante aqui, desculpa gente. Aí, agora foi. E aí também uma linha de 5, é isso que o Paraguai fazia. E, né, tentava sair nos contra-ataques, pouco, né? Um time que ficou com cerca de 27% da posse de bola, deu metade dos passes do Brasil, deu um chute apenas a gol. Tentou ali no contra-ataque, uma cabeçada, um pênalti bobo, o Paraguai veio para fazer isso. Agora vamos para a seleção brasileira, que aí tem algumas coisas que eu gostei, mais coisas que eu não gostei, mas é apenas o segundo jogo do treinador Carlo Ancelotti. Só já na seleção brasileira a gente viu a repetição de coisas que eu tenho certeza que ao longo do trabalho do Carlo Ancelotti ele vai mudar, porque foi assim até dos últimos treinadores do Brasil. O Brasil tem algumas qualidades e alguns defeitos, né? O Brasil tem ótimos goleiros, o Brasil tem ótimos zagueiros, inclusive mais um ótimo zagueiro, que é o Alexandro, né? Que é chamado de Alex. O Brasil tem problemas nos seus laterais, antes era Daniel Alves e Marcelo, caiu muito de nível quando foi para Danilo e Alexandro, e agora caiu ainda mais de nível, tanto que Danilo e Alexandro no Brasil, o Alexandro disputando posição no Flamengo, sendo titular várias vezes, o Danilo jogando zagueiro já desde a Juventus, novamente convocados pra gente ver os nossos problemas. A gente tem um volante muito bom que estava em uma fase, que era o Casemiro, tem dificuldades nesse segundo volante ou nesse terceiro homem de meio de campo, e tem vários atacantes muito bons, né? E mais não tem um 9, né? Então o que o Brasil geralmente faz? O que eles fazem? Como nós temos vários outros laterais, vamos fazer laterais básicos, uma linha de 4, jogar com os dois zagueiros. Como não temos tantos bons volantes, vamos tentar jogar com o mínimo de volante possível, um volante e uma dupla de volantes. Como a gente tem vários atacantes, colocar vários atacantes. Isso gera alguns problemas. Qual é um desses principais problemas? Obviamente a sobrecarga aqui nesse meio de campo. Acho que ficou claro quando a gente viu aquele 4-0 para a Argentina. O principal problema foi as sobrecargas nos volantes. Todos os maus jogos do Brasil, seja com o Diniz, seja ali até com um pouco do Tite, seja com o Dorival também, é um dos problemas, geralmente, até quando teve o Ramon, é a sobrecarga de volantes, porque para ter um meio campo um pouco mais conciso, o Brasil teria que jogar com 3 volantes, e esses volantes têm que ser bons volantes. Isso faz ficar com um atacante a menos, e aí vai ter que colocar ou Rafinha, ou Rodrigo, ou Vini Júnior, ou Neymar, ou Matheus Cunha, ou Martinelli, ou o Endrick, ou Estevão, vários outros jogadores no banco, para ter que colocar um jogador aqui que não necessariamente vai ser o jogador que empolgue você, né? O Bruno Guimarães, o João Gomes, o André Santos, o Ederson, sabe? São jogadores que também não empolgam. Vamos lá, vamos falar agora do jogo de hoje para vocês entenderem isso. O Brasil jogou mais uma vez no seu habitual 4-4-2, que ataca virando um 4-2-4. Belezinha? Vocês já estão vendo o buraco que fica aqui
no nosso meio de campo. O Brasil jogou assim, né? Quando você vê um time jogando no 4-2-4, nesse 4-4-2, você imagina logo que vai ter alguma brincadeirinha aqui com os laterais, né? Ou seja, um lateral vai poder afundar, e esse vai fazer uma saída de 2 aqui no meio de campo, ou até uma saída de 3 aqui com o lateral fazendo isso, ou então um meio campo aqui, o ataque vai fazer algo nessa linha aqui, com o lateral virando ponta direita, e aí, né, o lateral esquerdo afunda, e aí a gente tem o famoso 3-2-5, né? Alguma coisa vai acontecer com os laterais. No caso do time do Carlo Ancelotti, deixa eu voltar aqui, não tá com a numeração correta, mas vão entender, que joga nesse 4-4-2, que a gente viu o time afunilando bastante aqui, e não necessariamente os laterais afunilando, né? Ou seja, muitas vezes até nós tínhamos, né, um ataque com 5 jogadores. Se você pegar o mapa de calor aí do Wanderson, eu vou tirar o print do Soft Scores para vocês vão ver que no mapa de calor do Wanderson é um time também com muitos atacantes, né? Muitos atacantes aqui, e não necessariamente uma cobertura boa aqui nos nossos meio-campistas, né? E o Alexandre também não fazendo essa saída aqui na zaga, né? Também afundando, não tão igual um ponta como o caso do Wanderson, mas atacando também, né? Então, o que a gente viu? Caiu meu botãozinho aqui. Pera aí, o que a gente viu acontecer várias vezes? Um buraco aqui na defesa do Brasil, né? Que obviamente não foi aproveitada pelo time do Paraguai, porque eles não estavam a fim de aproveitar buracos na defesa brasileira. Ficou nítido ali para quem assistiu o jogo que o Brasil não estava tão bem, e o Paraguai era muito ruim, que se fosse uma Colômbia da vida, já seria muito difícil para o Brasil não sofrer vários e vários contra-ataques, ou então o Brasil ia ter que fazer alguma alteração na sua formação, e só jogou com essa formação porque era um time tão fraco quanto o Paraguai. Não sei, mas ficou um alerta, né? Até porque o Brasil não goleou, não foi 5-0, foi 1-0, com o Brasil com alguma dificuldade em atacar. Então nós tivemos isso, né? Muitas vezes os dois zagueiros brasileiros, o lateral esquerdo brasileiro que avançava, mas não tanto, os dois volantes deles dobrando muito, inclusive mais uma grande atuação do Casemiro nesse segundo semestre, a primeira agora grande atuação pela seleção brasileira, e o Brasil assim. Com esse 4-2-4 da seleção brasileira, o que a gente viu, né? Pouca técnica de alguns jogadores, ou eles fazendo uma partida ok e muita transpiração, muita vontade. Então você pode não ter achado a partida do Bruno Guimarães a partida mais espetacular da história, eu também não achei, mas correu muito. Eu posso colocar também para vocês o quanto o Bruno Guimarães correu aí no soft score. A mesma coisa o Matheus Cunha, correu muito também. O Vini Júnior, né, que é uma nulidade defensiva, a gente sabe disso, até no Real Madrid, né, tem dificuldades de voltar para marcar, né? Às vezes vocês pensam, é um jogador velho, não vai voltar para marcar. Não necessariamente, né? É um jogador que ataca, então necessariamente não vai voltar para marcar. A gente não vê isso com o Rafinha, não vê isso com o Lamine Yamal, a gente fez isso com o Vini Júnior, a gente fez isso com o Mbappé, por exemplo, né? Então o Vini Júnior também não voltou, mas com a bola correu bastante, né? A mesma coisa o Rafinha, a mesma coisa o Martinelli, correu bastante, muita transpiração, e eram jogadores que poderiam trocar. Então você pega o Vini Júnior, ele pode jogar na ponta esquerda, ele pode jogar aqui na dupla de ataque, como ele faz no Real Madrid de Mbappé, inclusive o Carlo Ancelotti. O Rafinha pode jogar nas duas pontas, talvez aqui. O Matheus Cunha pode jogar nos dois lados da dupla de ataque, ou na ponta esquerda, é aqui que ele joga melhor, inclusive no Wolves, né, como 9. O Martinelli pode jogar, são jogadores que você vai ver muita troca de posição entre os atacantes do Brasil, né, para tentar confundir aquelas duas linhas de 4 que a gente viu do Paraguai. É isso que a gente tem a dizer. Quando a gente analisa o contexto do futebol de seleção, a gente vai ver que não tem tanta variação tática, né? Até porque as variações táticas elas são para confundir os adversários, e os outros adversários também não tem tanta variação tática, justamente pela falta do treino, né? E a variação tática em alguns times, né, igual por exemplo, o PSG não tem um centroavante tão bom, então o Luiz Henrique teve que achar o Dembélé ali de falso 9. Se o Luiz Henrique fosse treinador de alguma seleção, como já foi, ele só convocaria um camisa 9 melhor, entendeu? Você entende? É óbvio que sempre pode ter alguma improvisação, a gente tá vendo o João Neves jogar de lateral direito em Portugal para fazer a saída de volante aqui, mas enfim, são coisas que, né, o trabalho do Martins é um trabalho mais longo. É isso, né? Pouca variação tática do Brasil, deixou várias lacunas que se fosse um time melhor, o Brasil teria um pouco mais de dificuldades ou teria que mudar essa formação, iniciando mais um trabalho na seleção brasileira com essa dupla de ataque, né? E o principal problema do Brasil não são seus atacantes, são aqui no miolo do jogo, e hoje também foi um jogo que, note, por exemplo, o Brasil finalizou cerca de 4 ou 5 no gol, e foi 11, se eu não me engano, finalizações no geral. O Brasil teve 73% de posse de bola,
Você viu essa posse de bola do Brasil? Não viu, né? É uma bola que começava no goleiro, teve até uma boa saída de jogo hoje, né? Porque são jogadores, né, muito de qualidade na defesa brasileira, mas rapidamente essa bola já chegava em um dos seus atacantes para tentar fazer alguma jogada individual contra aquelas duas linhas de quatro do Paraguai, né? Não teve uma construção de jogo, uma posse de bola no meio de campo, um bom passe de infiltração do Bruno Guimarães ou algum do Casemiro. O Brasil continua com dificuldades aqui. E essa seleção brasileira, essa geração da seleção brasileira já nos mostrou que enquanto o Brasil tiver dificuldades no seu centro de campo, não resolver isso aqui, independente de colocar um dos craques do ataque no banco, nós teremos dificuldade contra as seleções melhores. Foi isso que ficou claro pra mim. Fechou? Forte abraço. Evidentemente não tem tantas variações táticas do contexto de seleção, onde o Paraguai vem pra fazer cera, bater e perder por pouco ou achar alguma bola. E evidentemente não vai ter tanta variação tática com o Carlo Ancelotti, que teve, sei lá, não teve nem 10 dias de treino, o segundo jogo dele. Primeira vez que faz um jogo aqui no Brasil. É isso. Vamos aguardar aí, torcer pelo Brasil. Mas, ó, alerta amarelo ligado em algumas coisas, ao menos no contexto tático. No contexto moral, a empolgação, a torcida, a diminuição da pressão dos jogadores, porque agora a pressão tá no Carlo Ancelotti e na CBF, enfim, várias outras coisas. Forte abraço, espero que tenham gostado e é isso. Se não gostou de alguma coisa, se acha que eu errei, lembre-se, eu sou político, não sou analista de futebol, mas me esforço bastante. Forte abraço pra vocês aí do Valete Esportes.